Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Clean Code. Bom, o Clean Code, ele foi... Já tem muita discussão em torno do Clean Code, já faz muitos anos, mas o Uncle Bob, ele veio, pegou todas as coisas que ele já tinha visto, já tinha estudado, já tinha vivenciado, e juntou tudo no formato do livro do Clean Code. E ele fez muitas palestras sobre isso também. Então, é bem interessante tudo que envolve o Clean Code, porque ajuda muito a gente nessa questão da padronização, na questão de ter um código que todo mundo vai entender. Então, apresentando primeiro o nome dele é Robert Martin, e a gente chama ele carinhosamente de Uncle Bob. Bom, ele traz também nas palestras dele algumas frases que são, eu acho que são muito fortes assim pra gente, que, tipo, foi uma coisa que abriu muito a minha mente para todo esse mundo de boas práticas, né, de programação. Então, uma das frases é essa. Ele fala assim que qualquer bobo, né, tipo, qualquer um pode escrever um código que um computador pode entender. Mas só os bons programadores escrevem códigos que os outros humanos podem entender. Então, isso aí é muito forte, assim, porque você fazer um projeto, um código uma vez só e funcionar, qualquer um faz. É muito simples, é relativamente simples. É só você dar uma estudadinha na linguagem e só fazer. Só que o que acontece é que esse código, em algum momento, ele vai precisar de manutenção, em algum momento, ele vai precisar de alguém mexendo nele, ou acrescentando mais coisas, ou realmente arrumando algum problema que aconteceu, algum bug. Então, outras pessoas vão precisar entender. E você mesmo vai precisar entender. Porque daqui 2 meses você pode bater o olho, pode muito bem bater o olho naquele código e já não entender mais. Se você fizer com rapidez e não se preocupar com deixar ele limpo. Então, é uma frase muito forte. Essa, essa outra frase que eu acho muito legal, que ele também fala bastante nas palestras dele, que é que o clean code reads like well-written prose. Então, quando a gente lê um código limpo, é como se a gente estivesse lendo tipo uma prosa mesmo, um texto, uma história. Então, é isso que faz um código limpo, é você realmente ler de uma vez só, sem ter que ficar parando, sem ter que ficar voltando para entender que aconteceu lá atrás, para acontecer aquilo lá na frente. Então, você lê de uma forma fluida. É, essa aqui é outra frase muito legal, que ele fala que clean code always looks like it was written by someone who cares. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o código limpo, ele sempre parece que foi feito por alguém que se importa. E olha que forte isso, olha que legal, que marcante, porque quando a gente fala de um código limpo, a gente está tipo falando de um código que muitas vezes foi feito de uma vez para funcionar e depois aquela pessoa, ela teve todo o cuidado de deixar ele melhor para as outras pessoas. Então, ela não só fez aquela funcionalidade tomar vida, como ela também tirou um pouquinho do tempo dela, da vida dela, que ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, e dedicou esse tempo para deixar aquele código limpo, aquele código melhor para todo mundo. E o Uncle Bob, que o nome dele é Robert Martin, né? Ele fala também que the only way to go fast is to go well. Então, por que acontece? Quando os anos vão passando, às vezes meses, não precisa ser nem anos, vão passando e a gente vai fazendo um código bagunçado, o que acontece? Acontece que a gente começa a desacelerar, porque a gente fica muito tempo perdido tentando entender o código, muito tempo perdido, é, tentando entender, tentando mexer naquele código, tentando resolver bugs, porque se você não faz um código bem feitinho, ele vai aparecer muitos bugs nele. E o que acontece é que as equipes vão desacelerando com o tempo. Então, à medida que o projeto vai ficando grande,
as equipes não conseguem mais render nada e elas ficam, todo mundo fica frustrado. Se eu conseguir deixar vocês 10% empolgados com Clean Code, Clean Architecture, eu já cumpri a minha 10% do que eu fico empolgada com essas coisas e já estou cumprindo a minha função, eu acho. Porque isso pode salvar muito a vida de vocês, de todo mundo. Se a gente fizer as coisas pensando do jeito certo, do jeito fazer, que nem ele fala aqui, the only way to go fast is to go well. Então, se você fizer certo, da forma certa, a gente sempre vai continuar indo rápido, a gente nunca vai desacelerar o nosso desenvolvimento. Então, essa é uma outra frase dele, que ele fala que metade do nosso trabalho é fazer o código funcionar e outra metade é fazer o código para as outras pessoas manterem. Então, você nunca vai começar um código totalmente limpo. Você sempre vai... Porque a nossa cabeça, ele fala assim, o Uncle Bob, ele fala que a nossa cabeça vai de um nível baixo para um nível alto muito rápido, em uma linha só. Então, às vezes, uma coisa que ficou, tipo... Uma linha que ficou tão boa, um código tão bem escrito, de repente, na próxima linha, tá, tipo, uma bagunça e você não tá entendendo nada. Então, a primeira vez que você vai fazer, não se sinta mal. Tipo, você vai fazer meio cagado. Tipo, você vai fazer meio assim... Porque é como a nossa mente funciona. Ela vai fazendo as coisas porque ela quer fazer funcionar. Então, ela vai fazendo e, de repente, tipo, tá pronto, beleza. Agora, tipo, tudo bem você fazer assim. Agora, não é tudo bem você deixar assim, sabe? Então, tipo, se um código... se, por exemplo, você fez muita cópia e cola no meio do teu código e você... Pra fazer funcionar. E você largar daquele jeito, não é legal, sabe? O que é legal é você pegar, por exemplo, aquele código copiado. Se tem dois lugares do mesmo código, você pode transpor aquilo para uma função, por exemplo. E reutilizar a função no lugar de ter código duplicado. Isso fica muito mais fácil para as pessoas lerem e entenderem. E eu vou entrar logo em seguida explicando, tipo, as coisas mais, assim, fundamentais pra gente seguir do que ele fala, assim, sabe? As regrinhas. E, enfim, eu coloquei esse aqui 10:1 também, que é tipo é uma proporção que ele deu uma estudada no tempo que ele gastava na interface lá que ele usava, na IDE que ele usava, no que ele gastava mais tempo. E ele percebeu que ele gastava muito mais tempo lendo código do que realmente escrevendo código. Então, se a gente tem a preocupação em escrever um código legal agora, a gente não vai ter tanto, tipo, a gente não vai sofrer tanto lá na frente quando a gente tiver que ler aquele código. Então, e a gente vai gastar muito mais tempo da nossa vida lendo esses códigos do que realmente desenvolvendo. Então, agora vamos às regrinhas. Primeira regra que ele fala sempre é que os nomes importam. Os nomes importam muito. Se nada do que eu falar aqui pra vocês levarem pra vida, tipo, se tiver uma coisa que vocês vão levar daqui, teria que ser isso, sabe? Porque nomes é uma coisa que... É uma das principais coisas no no Clean Code, né? Que com os nomes você consegue expressar tudo. Você consegue expressar o que uma variável faz, o que uma função faz. Você consegue fazer com que vire realmente uma prosa mesmo, um texto, o teu código, que as pessoas conseguem bater o olho e já saber o que aquilo ali faz. Então, tem uma coisa que é importante, é isso. Então, eu coloquei ali, choose meaningful names. Então, escolha nomes com significado. Então, por exemplo, você tem uma função lá que salva um cliente no banco de dados. Em vez de você usar uma função só, void save, eu vou também explicar um pouquinho mais para frente qual o tamanho do nome que você deve escolher quando. Mas, por exemplo, nesse caso, se é uma coisa mais específica, mais nichada, você deveria, pelo menos, fazer um nome maior, explicando o que realmente aquela função faz. Então, save customer into database é um nome ótimo para isso, porque explica bem o que aquela função tá
veio ali fazer, né? Então, quando você bate o olho, você já sabe o que aquela função faz. Então, é muito importante isso. Agora, ele fala muito também sobre variáveis, funções e classes. Então, qual que deve ser o tamanho desse nome? Para variáveis, ele fala que o nome deve ser proporcional ao escopo que essa variável está inserida. Então, por exemplo, se o escopo da sua variável é uma linha, tudo bem o seu nome ter uma letra só. Por exemplo, você tem um loop for lá e aquele index, aquele i, ele não importa para mais nada no teu aplicativo, só importa para aquele for. E você tá lá, for i igual, você declara o i ali dentro daquele for, i igual 0, até i menor do que um valor específico, você incrementa o i. Então, tudo bem ser uma letra. Então, não tem problema nenhum você economizar ali, porque não é uma variável que vai importar fora daquele contexto ali, daquele escopo. Agora, se é uma variável global que você vai usar na sua aplicação inteira, por exemplo, uma variável que salva o token do usuário na autenticação, e você vai usar em todo o seu aplicativo, você tem que explicar melhor aquele nome. Então, você vai colocar, tipo, token user, tipo, uma coisa mais explicando melhor o que aquela variável está se propondo ali. Então, isso é muito importante. Agora, para as funções, é o contrário. Para as funções, quanto maior o escopo delas, menor tem que ser o nome. Então, uma função por exemplo, uma função de login, o escopo dela é grandinho. Então, só o nome login, beleza, você vai. Talvez o login não seja o melhor exemplo, mas uma coisa que você vai usar na sua aplicação inteira, que você vai repetir, por exemplo, você quer obter as informações do usuário no seu banco de dados. Então, você vai fazer uma chamada para sua API para obter esses valores. Por exemplo, o objeto user, né? Por exemplo, ele vai ter o parâmetro name, parâmetro e-mail e todas as outras coisas que tem dentro dele. Então, você quer obter isso da sua API. Você vai fazer uma função chamada getUser. É um nome bem pequeno, mas que diz tudo e que vai ser reaproveitado em muitos lugares. Agora, se é uma coisa muito específica, muito nichada, e você não vai usar muitas vezes, aí você precisa dar a essa função um nome maior. Mesma coisa se aplica a classes. Então, uma classe de um usuário que vai ser usado na aplicação inteira, o nome user já diz tudo, né? Então, você não precisa ter mais nada do que user para ter as informações do usuário. Agora, se é uma classe muito mais específica, você precisa dar um nome maiorzinho. Então, bom, é mais ou menos isso, a questão do significado dos nomes e o tamanho. Outra coisa muito importante com relação a nomes é que você deve escolher nomes que você pode pesquisar, que você consegue facilmente pesquisar. Então, por exemplo, se você tiver uma variável com o nome de H, e essa variável H ela quer dizer altura, como que você vai, tipo, na sua IDE, tipo, por exemplo, no seu VS Code ou no seu Android Studio, o que quer que você use, como que você vai pesquisar H lá? H vai aparecer 1 milhão de coisas e você não vai achar. Agora, se o nome da variável, por exemplo, se a variável for, tipo, por exemplo, a altura da Torre Eiffel, você, só de dar o nome Eiffel Tower Height, você já consegue achar muito mais fácil. Então, tipo, se você for pesquisar na tua IDE lá, Eiffel Tower, você já acha. Então, isso é muito importante, pode ajudar muita gente no futuro, quando a gente precisar achar alguma coisa dentro do nosso código. Uma outra coisa, também relacionada a nomes, é para a gente evitar nomes negativos. Então, por exemplo, em vez tipo, um exemplo de nome positivo cart is full. Então, tipo, o carrinho está cheio. Aí, quando a gente faz isso, é muito mais simples para o nosso cérebro entender essa condição. Então, se o carrinho está cheio, beleza, entra nesse if, se ele não está cheio, vai para o else.
Agora, se ele não está cheio, se você tem uma variável chamada card is not empty, para você chegar no else, você tem que pensar, o card is not empty. Se ele não está empty, é porque ele está full. Então, se ele está full, ele vai pro else, entendeu? A gente tem que abstrair muito mais daí para a gente conseguir, nosso cérebro entender a condição negativa. Então, é uma coisa muito valiosa isso, porque se a gente começa a usar muito negativo, começa a dar um nó na nossa cabeça. Às vezes tem muitas questões, muitas variáveis negativas, nossa, isso aí vira uma bagunça e a gente realmente fica muito confuso. Não use prefixos. Então, por exemplo, esse é um exemplo muito clássico de prefixos, quando você quer, por exemplo, uma data no formato dia, mês e ano. Aí você coloca date, DMY. Até pode ser, assim, eu bateria o olho aqui e até depois de um tempo de olhar para isso aqui e pensar um pouco, eu ia entender. Mas não é muito claro, né? Não é uma coisa que você lê como uma prosa, né? Tipo, não é uma coisa que você bate o olho e já entendeu. Você tem que abstrair um pouco e às vezes tem alguns prefixos que a gente nem consegue abstrair, nem se esforçando muito. Então, se você der um nome tipo date, day, month, year, format, você está dizendo que aquela data que está naquela variável está no formato de dia, mês e ano. Então, isso aí é muito. Tá vendo? Quando você bate o olho nisso aí, fica muito claro o que essa variável faz, o que essa variável é. Então, evitem prefixos, evitem. Não tenham medo do tamanho das variáveis. Não tenham medo. Porque é muito melhor uma variável grande que explica pra gente o que ela faz do que uma variável que você, tipo, vou economizar letra aqui pra tornar minha vida fácil, a vida dos outros fácil, mas vai tornar a vida de todo mundo mais difícil. Então, choose names that you can pronounce. Escolha nomes que você pode pronunciar. Então, por exemplo, isso aqui, date DMY, DMY, entendeu? Tipo, como é mais difícil falar esse negócio. Agora, date, day, month, year, format. Teu cérebro ele consegue ler muito mais fácil porque ele é pronunciável. Então, a gente não fica travado ali naquela palavra tentando entender o que é. A gente só passa em diante. É igual um texto mesmo que a gente estiver lendo. Então, evitem nomes que não são pronunciáveis. Tome cuidado também com ilusões óticas. Por exemplo, isso aqui. Esse nome aqui é muito fácil você, tipo, se confundir. Aqui, ó, tem um Z. Primeiro que não é legal ter XYZ. O que quer dizer XYZ, né? Tipo, isso aí não é muito claro, não diz muito sobre a variável. Mas, ó, por exemplo, quando a gente bate o olho aqui, a diferença aqui, o X, o Z, sabe? É difícil de você, na primeira vez que você bate o olho, você diferenciar. Aí tem o name e username aqui, então, tipo, são nomes, assim, muito parecidos, que é fácil a gente confundir. Então, evitem isso, ou pelo menos tentem achar artifícios para diferenciar melhor, sabe? Pelo menos, tipo, por exemplo, uma forma, às vezes, você tem que usar no nome Text Field Controller. Coloca o name na frente. E username na frente. Tipo, fica muito mais fácil de você enxergar a diferença entre as variáveis. Outra coisa importante sobre nomes. É importante a gente escolher os nomes para que eles sejam realmente diferentes. Então, qual a diferença entre product data e product info? Então, essas classes podem fazer a mesma coisa, tipo, todas elas têm informações do produto, dados do produto, a classe produto tem que ter tudo isso, então, tipo, não tem uma diferenciação muito clara entre elas. Esses nomes não dizem muito sobre a diferença das classes, então, se elas têm alguma diferença entre si, então deixe mais claro no nome. Se elas não têm nenhuma diferença entre si, então não crie classes duplicadas. Keep your lines short. Então, uma dica importantíssima é a gente não fazer linhas muito longas. Quando a gente faz linhas muito longas, a gente tem todo aquele trabalho, o nosso olho, ele tem todo o trabalho de ficar passando pela linha. E daí, quando ele vai para a próxima linha, quando é uma linha muito grande, ele tem um tempo enorme
entre o finalzinho de uma linha e o começo da outra. Isso aí, às vezes, faz a gente se distrair, isso aí faz a gente... prejudica nosso entendimento. Então, se a gente tem as informações mais quebradinhas, o máximo possível, nosso cérebro consegue digerir as informações em pedaços menores. Então, isso é importante, até porque o Uncle Bob fala que é rude, é uma coisa rude do programador fazer uma linha muito grande, que você vai ter que... Às vezes uma linha não cabe nem na tua tela, então você tem que scrollar a tua tela para direita para conseguir ver a linha inteira. Então, tipo, isso é rude, ele fala, isso não é uma coisa agradável de ficar fazendo. Então, tudo bem que as nossas telas hoje em dia são muito maiores, mas mesmo assim, vão haver diferenças entre telas de muitas pessoas e a gente não quer causar esse problema para as outras pessoas. Então, ele fala de um limite entre 150 caracteres por linha. Então, eu acho que eu coloco geralmente 120. Você tem uma opção na tua... Você tem uma opção lá na tua ideia, geralmente, a maioria das ideias tem, que você consegue estabelecer um limite para a sua linha. Então, ele chegou naquela linha, ele já quebra a linha para você. Então, isso facilita muito a nossa... Às vezes a gente esquece disso e vai escrevendo uma linha enorme. E a ideia já resolve isso pra gente. Então, a gente coloca esse limite. Geralmente, ela já vem com limite. Tipo, o Android Studio tem um limite, acho que em torno de 120, acho que é. Mas, geralmente já vem. Mas se não tiver esse limite, já fiquem atentos para isso. Já deem uma olhada nisso. Keep your files also short. Então, mantenham os teus arquivos também curtos. Porque a gente não quer ter um arquivo gigante, uma classe enorme, cheia de linhas, que poderia ser quebrada em informações menores. Porque a gente consegue entender muito melhor, que nem eu falei, informações quebradas. Se a gente tem uma classe que faz um monte de coisa, muitas vezes ela pode ser quebrada em mais classes. E se a gente bate o olho numa classe, o nome de uma classe que tá dentro dela ou dentro de outra, a gente consegue entender muito melhor o que aquele pedaço quer dizer, quer fazer, se propõe a fazer. E se a gente quer saber realmente mais a fundo o que aquele pedaço quer fazer, a gente entra naquele pedaço. Agora, do contrário, a gente só continua lendo. Então, isso é muito interessante. A mesma coisa se aplica às funções, que eu vou falar daqui a pouco. Let's talk about comments. É uma coisa bem... Esse assunto é um assunto bem polêmico, que a gente tem uma certa ilusão de que os comentários são bons. E geralmente eles não são. Porque o que hoje em dia as nossas ideias fazem? Elas pintam nossos comentários com uma cor cinza, uma cor verdinha, bem clarinha pra gente ignorar, pra gente esquecer que eles estão ali, pra gente passar reto. Então o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai fazendo o nosso código, a gente vai modificando o código e a gente esquece de modificar os comentários e eles passam a ser inúteis, porque eles passam a mentir. Ele fala comments lie. Ele fala que nos nossos comentários eles chegam a um certo ponto que eles começam a não dizer mais a verdade. E então, o que ele fala assim, ele fala muito que a gente só deve escrever um comentário quando a gente falha em expressar nosso código. Então, em tornar o nosso código expressivo. Então, um código bem expressivo, com bons nomes, com uma boa organização, ele não precisa de comentários. Ele não precisa que você explique o que aquele código faz. Ele mesmo explica por si mesmo o código. Então, é uma coisa muito, assim, muito crítica, porque tem muitos lugares que a gente tem das empresas que cria-se a cultura do comentário, que tudo tem que estar comentado. Aí a gente chega nos casos assim que, por exemplo, a pessoa comenta em cima da função main, que ela é a função principal. Então, tipo, umas coisas assim redundantes que não tem necessidade, sabe? E coisas assim, às vezes que ou que não precisariam, ou que a pessoa coloca mais esforço no comentário do que em fazer o código ficar expressivo. Então, a gente tem que evitar comentários, mas, que nem eu coloquei ali, nem sempre eles são ruins.
Então, um comentário ele pode ser sim positivo, ele pode ser sim bom. Em alguns casos, quando você falha em deixar o seu código expressivo, aí sim você escolhe comentar. Por exemplo, é, você tem um código que com aquele código você chegou assim, está se explicando que você está fazendo daquela forma, aquele negócio, porque você não achou uma solução melhor. E aquela solução ainda não é ideal. Então, tudo bem, um comentário informativo explicando o motivo daquele código. Em algumas ocasiões, isso aí não é uma regra, então a gente não deve sempre fazer isso. Mas em algumas ocasiões pode ser. O Uncle Bob fala também de comentários de copyrights, de direitos autorais. Pelo jeito isso é comum lá nos Estados Unidos, eu nunca vi isso aqui no Brasil. Mas ele falou que é um comentário que ele deixaria, que é aceitável. É uma coisa informativa. Por exemplo, você tá lá com um regex, não sei como fala, um padrão lá regex para verificar se o teu e-mail tem um arroba, se o teu e-mail tem um ponto .com. E aqueles padrões lá, eles não são muito bonitos, né? E a gente não bate o olho e já entende eles. Mas eles são necessários. E se a gente tiver um comentário explicando eles, beleza. Pode, tudo bem, pode ser. Aí é um dos casos que, beleza. Outro caso que, beleza, tem um comentário que ele fala é tipo, por exemplo, tem uma série de testes lá que vai tomar um tempo enorme se você começar a rodar e você informa as consequências de você rodar aquele teste. Então, tipo, por exemplo, coloca lá, tipo, don't run these tests unless you have some time to kill. Então, tipo, se você tem um tempo pra matar, você pode rodar aquele teste, senão é melhor deixar pra lá. To-do comments, então, tipo, comentários de to-do, não sei se vocês conhecem. Você faz um comentário, escreve to-do, daí coloca 2 pontinhos e escreve o que você tem que fazer. E daí ele fica lá na tua IDE pra você lembrar de fazer. Só que tem um problema com o to-do. Ele fala que o to-do, ele, ele geralmente as pessoas só colocam lá o to-do e esquecem. Então, e nunca fazem aquilo. Só para tirar da consciência, aquele peso da consciência. Então, a gente tem que evitar deixar o to do. Então, se você está fazendo o teu código e você quer lembrar daquele negócio mais para frente, e ali enquanto você ainda está fazendo, coloca um to do, beleza. Eu uso de vez em quando o to do, sim. E tudo bem. Agora, se você largar aquele to do, você der commit daquele to do, ele provavelmente vai ser esquecido. Então, se você terminou de trabalhar seu trabalho ali e não fez o to do, ou tipo, ou você faz aquilo, ou você exclui. Então, tipo, é uma coisa que não que não vai ser feita depois e é bom não deixar. E outras coisas, por exemplo, APIs públicas. Tudo bem você fazer comentários para pessoas externas ao time entenderem o que aquela API está fazendo. Mas ele fala para manter esses tipos de comentários o mínimo possível, assim, tipo, explicando assim, o essencial mesmo. Não exagerar de explicação. Aí, porque se você tiver que exagerar de explicação, é porque o teu código, as tuas funções não estão com o nome legal. E é mais esses exemplos que ele deu de comentários aceitáveis. E ele deu muitos exemplos de comentários assim que tipo são meio assim exagerados, que não deveriam ser feitos, que é um caso da função main que eu falei já, que a pessoa explica tipo que é a função principal no comentário, então tipo não tem pra quê, né? Código comentado, pra gente evitar ao máximo o código comentado, porque aquilo não vai servir de nada para depois. Quando a gente está desenvolvendo, é aquela coisa que eu falei. As coisas acabam acontecendo de uma forma que o teu cérebro ele vai funcionando de uma forma bagunçada e você vai fazendo. Agora, depois que você terminou de fazer tudo, às vezes você precisava comentar aquele código por algum motivo para fazer funcionar e depois você ia descomentar e reutilizar o código para alguma coisa ou jogar fora. Então, no final das contas, se você não usou aquele código e você está dando commit, só apaga aquele código que ele não vai servir de nada depois. Então, outra coisa que ele fala pra gente não fazer com os comentários é
não comentar código que está em algum outro lugar. Se você vai comentar alguma coisa, tem que ser o código que está logo ali embaixo do teu comentário. Então, se você está falando de algum código que tem em outro lugar, esse comentário com certeza nunca vai ser atualizado se esse código que está em outro lugar, em outro arquivo, mudar. Então não façam isso, não comentem código que está em outro lugar. Mas a mensagem principal que tem que ficar de comentários é: só faça comentários se você falhou em expressar seu código. Fazer seu código expressivo. A regra de escoteiro é a seguinte: quando você vai fazer um acampamento, você sempre deve deixar ele mais limpo do que quando você achou. Então, quando você chega num código que foi feito por outra pessoa e você vê que você pode nomear uma variável de um jeito melhor, você pode quebrar uma função em mais funções para ficar mais enxuto o negócio. Se você vê que você pode melhorar aquele código, não largue aquele código do jeito que estava só para não pegar a responsabilidade para você. Porque se a gente tiver esse pensamento de equipe, de estar sempre melhorando o código vai crescer melhor e não pior, no caso que eu estava falando no começo de tudo, no começo que eu estava explicando que geralmente o código ele vai piorando com o tempo. E a gente não quer isso, a gente quer que ele vá melhorando com o tempo. Então, essa é uma regra muito importante, é para a gente trabalhar sempre em equipe para deixar o código melhor. Outra coisa muito importante sobre funções, que eu já meio que comentei antes, mas eu quero explicar melhor. As funções, elas devem fazer somente uma coisa. Uma função dessa aqui, por exemplo, desse lado aqui esquerdo, que registra o cliente, é uma função para fazer um pedido. Ela registra o cliente, ela adiciona desconto, ela faz update do estoque, do inventário, ela salva aquele pedido. Não precisa ter tudo isso dentro de uma função e fica muito mais difícil você ler a função quando ela é muito grande. Agora, quando você quebra uma função em várias outras, fica muito mais fácil você enxergar. Por exemplo, se você vai fazer um pedido, você precisa registrar o cliente, adicionar desconto e fazer o update do inventório, do estoque. Então, se você chamar essas funções aqui dentro, só chamar elas, e não o código delas está aqui dentro, fica muito mais fácil você bater o olho e entender o que aquela função está se propondo e ela está precisando chamar outras por causa disso. Mas o código das outras estão separado. Você só vai... Ele fala assim que é educado você fazer isso, porque você só vai realmente abrir, você vai deixar a possibilidade do usuário nem ver esse código, de quem está lendo, nem ver esse código que está dentro disso aqui. Só de bater o olho nessa função, você já sabe o que ela faz. Você não precisa ler ela para entender o que ela faz. Agora, caso você realmente precise ir mais a fundo naquela função, aí você abre a função, você deixa essa possibilidade. É educado deixar essa possibilidade para a pessoa passar direto, entende? E não precisar ler o que está aqui dentro. Então, fica muito mais fácil. Tudo converge para aquilo que eu falei no começo. Para fazer um código que seja fácil de ler. Um código que seja lido como um texto, uma prosa. Então, fazendo isso, fica muito mais fácil a gente bater o olho e já continuar lendo, assim, sem ter que parar para entender todos os detalhes. Don't repeat yourself. Entra também num pouquinho que eu falei antes, que se você tem um código copiado, você fez uma cópia e um copy e paste, você tipo, no final das contas, acaba com um código enorme, gigante, que não precisava. Você podia ter sintetizado muito mais uma função, por exemplo. Então, se você tem um código que tem muita coisa repetida, você pega aquela coisa repetida, insere dentro de uma função, aquele pedaço de código que está sendo repetido, insere dentro de uma função, e toda vez que você precisar daquele pedaço de código, você chama de novo aquela função. É só chamar a função. Então, é muito mais fácil para a gente ler quando a gente vê um código assim mais quebrado em pedaços. E ele fala assim, quão pequena tem que ser a sua função. Ela tem que ser muito pequena. E quando chegar a ficar pequena, ela tem que ser menor ainda. Então, se você conseguir quebrar todas as informações que tem dentro dessa função em funções menores,
é muito mais fácil da gente ler, é muito mais fácil da gente enxergar e entender aquele código. E, na dúvida, se você vê que aquela função está fazendo mais de uma coisa, se ela está salvando e está, se ela salvando o usuário, ela tá fazendo um pedido, ela tá fazendo um monte de coisa, quebre. Até o ponto que você vê que aquela função está fazendo somente uma coisa. É o Single Responsibility Principle. É o princípio da responsabilidade única aqui do Solid. O Solid a gente pode falar mais um outro dia, explicar mais passo a passo todas as letrinhas do Solid, mas uma das letrinhas do Solid é esse princípio de responsabilidade única, que a sua função, as suas classes, todas as suas coisas, assim, devem fazer somente uma coisa. E try not to pass booleans into a function. Por quê? Porque entra na mesma questão da anterior da função fazer uma coisa só. Se você está passando booleanos para uma função, é porque lá dentro daquela função provavelmente tem alguma condição, alguma condicional que está fazendo duas coisas. Então, se aquele booleano for true, faça tal coisa. Se aquele booleano for false, faça outra coisa. E você pode muito bem quebrar isso em duas funções, em muitos casos. Então, eu coloquei try not to pass porque, na verdade, é try to not pass, mas você faria, mas tipo, tente não fazer isso. Alguns casos você vai precisar passar um booleano. Tipo, se você estiver atualizando um valor para true ou false em algum caso e você está fazendo aquilo, na verdade, naquela função, e você vai passar um booleano, beleza. Agora, se aquele booleano ele está sendo um chaveamento entre uma função e outra dentro de uma função, uma coisa e outra dentro da função, é porque provavelmente você pode quebrar em duas funções. Don't pass more than 3 arguments into a function. Não passe mais do que 3 argumentos para uma função. Então, por exemplo, olha que coisa gigantesca isso aqui, muito mais difícil da gente ler isso aqui do que isso aqui embaixo. Olha, pode ver, você está fazendo um sign-up, você está criando uma conta e você está passando e-mail, password, phone, name e username. Sendo que você podia criar um objeto, você pode usar a programação orientada a objetos a seu favor aqui. Você pode criar um objeto com as credenciais e dentro desse objeto você vai ter todos esses campos. Então, é muito mais fácil você bater o olho nisso aqui e entender o que isso aqui faz do que você ficar lendo toda essa linha enorme, que isso aqui ia ficar um negócio gigantesco. E perder tempo, sabe? Ficar olhando isso tudo, sendo que às vezes você só precisa saber o que ela... Tipo, só precisa saber que ela recebe credenciais dessa função. Quais credenciais? Se eu quiser saber, eu abro esse objeto. Se eu não quiser saber, eu só passo direto. Essa aqui também tem muito a ver com aquela primeira que eu falei, mas isso aqui é relacionado às condicionais mesmo de você fazer testes com o contrário, sabe? Tipo, por exemplo, aqui, cart is full. Em vez de você fazer cart is full e colocar esse aqui para dizer que é o contrário, que é tipo o negativo, a negação desse aqui, você pode fazer cart is full, aqui eu coloquei errado, é um T, cart is full, e daí você passa para o else se não for full. Então é muito mais fácil você ler isso aqui e entender, tipo, se ele tiver full, ele faz isso. Se ele não tiver full, ele passa para a próxima condição. Aqui você tem que pensar, se o cart ele não é full, é porque ele está empty. Ou pelo menos não está cheio, né? Não quer dizer que está empty. Mas aí eu vou ter, você tipo tem que raciocinar muito mais em cima disso aqui do que em cima disso aqui. Isso aqui você só bate o olho e já entende. Agora isso aqui você tem que pensar, se ele não tiver cheio, é porque ele está vazio. Provavelmente é porque está vazio. Então ele vai entrar aqui. Agora, se ele tiver cheio, é porque ele vai para cá. É muito mais difícil você fazer toda essa associação do que isso aqui. Então, evitem isso. Não usem números mágicos. Por exemplo, aqui. Esse número 6, o que ele diz pra gente? Ele não diz nada. De onde que brotou o número 6? Não sabemos o que ele quer dizer.
Agora, se você cria uma variável para esse número 6, a gente bate o olho e a gente entende que se o número tiver, se esse número dessa lista, que a gente está colocando na lista, ele estiver menor do que essa média, que é 6, aí ele faz o que ele tem que fazer. Agora, aqui, o que esse 6 quer dizer? Não quer dizer nada pra gente, entende? Então, se a gente tem que evitar esses números que brotam do nada, que mais tarde a gente não vai saber por que eles estão lá. A function that has a return type should not have side effects. Então, uma função que tem um tipo no retorno, uma função do tipo que tem um retorno, ela não deve ter side effects, efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma função void, que não tem retorno nenhum, a gente sabe que ela vai causar uma alteração no sistema. Ela vai causar alguma mudança no sistema, ela vai causar uma mudança de uma variável, de alguma coisa. Agora, uma função que tem um tipo de retorno, ela retorna, por exemplo, um booleano, ou retorna uma string, ela não deve causar nenhuma alteração no nosso sistema. Ela não deve modificar nada no nosso sistema. Por quê? Porque daí a gente fica tranquilo de chamar ela, sabendo que ela não vai mudar nada além de retornar alguma coisa pra gente. Então, isso aqui dá uma tranquilidade para o programador chamar as funções que tem um tipo de retorno. Avoid switch statements. Programação orientada a objetos é a nossa amiga. Então, por exemplo, se você tem um switch que ele verifica qual é o formato de um objeto. Digamos, você tem formato circular, você tem um formato quadrado, você tem um formato... Tem vários formatos ali. E daí, de acordo com o formato, ele faz uma coisa. Agora, por que a gente não pode ter uma classe shape mais genérica e estender dessa classe, herdar dessa classe todos os métodos dela e fazer um novo formato? É muito melhor. Por quê? Porque quando você tem switch statements e você tem muitos lugares daquele switch, imagina se você quer adicionar uma nova forma, que a gente pode muito bem evitar usar eles, em muitos casos, usando a programação orientada a objetos. Então, a gente faz uma classe shape, formato, por exemplo, estende dela e cria outras classes, tipo formato quadrado, formato redondo. E isso fica muito mais fácil para a gente depois, quando a gente precisa fazer alguma alteração nesse switch. E caso a gente precisasse fazer alteração no switch. Aí a gente deixa de usar o switch. Caso a gente queira adicionar uma nova forma, a gente só estende daquela classe e aquela classe shape e cria uma nova forma. Ele fala assim, o Uncle Bob também fala que processamento de erro deve ser só sobre o processamento de erro. Então, por exemplo, você está tratando lá um erro, está fazendo um try-catch numa função lá. Você cria uma função para fazer o try-catch. Mas aí você começa a colocar um monte de código naquela função e esquece de fazer o try-catch. Então, muitas vezes a gente faz um try-catch e no catch a gente só dá um print do erro. Então, e acaba colocando mais um monte de código antes do try. Então, entra muito naquele princípio de responsabilidade única das funções, que elas devem fazer somente uma coisa. E a gente começa a colocar um monte de código antes do bloco do try. Então, se você está fazendo uma função de try-catch, só faça o try-catch lá. Não coloque código fora daquele try-catch. E essa questão do try-catch também é bem importante, que eu vou entrar em mais detalhes quando eu for falar de Clean Architecture. Que a gente toma muito cuidado na Clean Architecture para não deixar erros flutuando. Porque a gente precisa que, se a gente está recebendo um sucesso e um erro, a gente pode usar programação funcional, alguns artifícios, que eu não vou entrar em detalhes agora, para a gente realmente lidar com o erro. Para já vocês terem em mente que é muito importante a gente sempre estar tratando esse erro, a gente não deixar o erro flutuando, ou da tela vermelha, tipo, acontece um erro e o usuário fica olhando para a tela, tipo, tá, e aí, o que aconteceu? Ele não sabe se realmente deu certo ou não. Se a gente não trata o loading também, se a gente não usa o loading, também às vezes o usuário clica na tela e fica lá um tempo olhando para aquela tela sem entender se realmente deu certo, se não deu certo, se está carregando, o que está acontecendo.
tente não depender de strings. Por quê? Porque strings, a gente pode ter muitos problemas com strings de escrever errado. Então, se você está fazendo uma condicional, tipo, por exemplo, se uma variável lá for, uma string lá for igual a, sei lá, erro, por exemplo, e a gente escreve erro errado, aquilo vai quebrar. E como que a gente vai testar que aquilo está quebrando, sabe? Quanto mais a gente não depender de strings, melhor é. Porque a gente pode escrever errado a string, quebrar o app por causa disso. Então, respeite a indentação. É uma coisa muito importante, indentação. É uma coisa, tipo... É uma das coisas que mais fazem o nosso código ficar legível. Se ele tá bem indentadinho, quebradinho, certinho lá, tipo, dentro dessa função ele tá com dois espacinhos para lá. Daí dentro da outra função que tá dentro dela tá dois espacinhos. Se você fizer um código tudo com a mesma indentação, ou pelo menos não respeitar muito, em alguns momentos fazer e outros momentos não fizer, ele começa a ficar difícil de ler. Então, se a gente... E a gente hoje tem muitas ferramentas aí, as nossas ideias fazem automático isso pra gente. Então, é muito bom, é muito importante respeitar essa indentação.